Graça e paz a todos, alunos do Seminário Teológico Biblos, curso de Bacharel em Teologia Livre do CENTEB. Vamos começar nossa aula. Apologética cristã. Já tivemos na primeira aula algumas definições importantes, a importância da apologética, e vamos para alguns slides para melhor compreendermos essa imensidão dessa doutrina, dessa disciplina, que é de fundamental importância na questão da argumentação racional da fé, a apologética cristã. Vamos ver alguns slides, separei aqui para nós visualizarmos. É só uma questão de contextualização. A palavra apologia, como nós vimos, ela significa dar uma defesa. E a apologética cristã, ela é a ciência de dar uma defesa da fé cristã. Há muitos céticos, essa palavrinha aqui, céticos, que duvidam da existência de Deus ou que atacam a crença no Deus da Bíblia. E nós vemos a importância de como é importante o cristão não ter somente a fé, mas ter a argumentação da sua fé, como a Bíblia ela nos ensina. Porque no mundo em que nos cerca, vai haver céticos, vai haver ateus, vai haver sistemas filosóficos que vão duvidar, que vai lançar dúvidas em relação à existência de Deus, ou que vai atacar a crença no Deus da Bíblia, juntamente com todo o aparato doutrinário que a Bíblia ela nos apresenta como verdade. E essas pessoas irão atacar a fé cristã. E o cristão ele não pode ficar de braços cruzados como rendidos a argumentações, muitas vezes sem nexo com a verdade, por pessoas que promovem o engano e o erro. Daí a importância em que um cristão ele precisa ter uma apologética sadia, uma apologética com base em um raciocínio lógico para defender a questão da fé. Ser cristão não é apenas viver em um mundo de fé, mas é também estar alicerçado numa argumentação lógica, que possa também dar respostas lógicas aos conceitos de fé e às questões bíblicas. Há muitos falsos professores, observe que promovem falsas doutrinas e que negam as verdades básicas da fé. É necessário o seminarista, o obreiro, a obreira, o cristão em geral, defender a sua fé e trabalhar para convencer aqueles que contradizem os temas da fé, as doutrinas da palavra de Deus. A missão da apologética cristã é combater esses movimentos, os movimentos heréticos, os movimentos que trabalham para duvidar das questões bíblicas, os movimentos que trabalham para promover um outro evangelho e uma outra concepção de Deus. Logo, a apologética irá promover, irá anunciar
o fundamentalismo da fé cristã e as verdades da palavra de Deus. Isso é importante, logo de início, nós termos essa visão, essa concepção, para que a gente possa entender melhor a nossa aula a partir deste ponto. A apologética significa a defesa ou a promoção de qualquer coisa por meio da argumentação. Mais uma vez eu repito, o cristão não é apenas ter a sua fé. O cristão precisa ter uma argumentação baseada na verdade, uma argumentação sólida, racional e lógica. Porque ser cristão não é ser um alienado religioso ou um forte espiritualista ou místico dentro da igreja ou dentro do cristianismo. Ser cristão é ter os pés no chão. Ser cristão é ter uma convicção e que essa convicção ele possa usar para defender a fundamentação da sua fé. Ele tem que ter uma argumentação racional e lógica para promover as verdades daquilo que envolve o que ele crê. Hoje em dia, essa palavra é usada principalmente na defesa da fé cristã. E a Bíblia diz que devemos, veja que a Bíblia diz, devemos estar prontos para explicar a razão da nossa esperança a quem nos perguntar. Já ensinava o apóstolo Pedro a importância da argumentação e da apresentação lógica daquilo que nós cremos na palavra de Deus. Quando damos nossas razões, fazemos apologética. Quando apresentamos as razões do nosso crer, unida com o pensamento, com o pensar, nós vamos estar unindo fé e razão. E essas duas coisas não andam desconjuntas. Essas coisas são unidas. Tanto a fé como a razão, elas andam juntas. Porque a fé cristã, ela não é baseada em mitos, em fantasias, em oba-oba. A fé cristã, ela tem o fundamental, que é a verdade. Uma verdade lógica, uma verdade racional, que direciona a Deus. A Bíblia não nos ensina a ter uma fé cega. Podemos e devemos usar a razão, podemos e devemos usar a razão para fortalecer a nossa fé, nós termos o nosso próprio argumento e principalmente ajudar os outros a ficarem com fé, que sejam cristãos ou que não sejam cristãos. Fortalecer a fé dessas pessoas. Uma fé bem fundamentada é mais forte. Aqui nós entendemos a importância do cristão em ter uma fé abalizada na palavra de Deus e, é claro, nós próprios desenvolvermos com base naquilo que é real, na razão, usando métodos científicos, não vai ter nenhum problema, para fundamentar a nossa fé. Todo cristão deve ser capaz de pelo menos, dar uma apresentação razoável da sua fé em Cristo. Não
Nem todo cristão precisa ser um especialista em apologética. Todo cristão, no entanto, deve saber o que acreditar e por que acredita, como compartilhar sua fé com outras pessoas e como defendê-la contra mentiras e ataques. Aqui nós observamos a importância central, assim, o eixo central da apologética cristã, que é justamente saber o que acredita, por que acredita e como compartilhar sua fé com outras pessoas e defendê-la contra mentiras e ataques. Paulo, ele sempre se apresentou como defensor, guardião, preservador da sã doutrina. Ele mesmo afirma, foi posto como defesa do Evangelho, porque ele lutava, ele militava contra os ataques de modismos, seitas, de toda a influência de grupos filosóficos, de infiltrações que pudessem adentrar dentro do cristianismo da sua época. Pensando nisso, nós observamos que a apologética ela pode envolver vários assuntos. Separei aqui 4 deles para a gente perceber a importância disso que a apologética ela apresenta. Então nós vamos ver aqui que um desses assuntos que vai envolver a defesa da fé é a validade da Bíblia. Por que a Bíblia é verdadeira? Quais são as evidências que provam a veracidade da Bíblia? A arqueologia pode comprovar a validade da Bíblia? O que é que a ciência fala sobre a Bíblia? Então são argumentações e temas que vai envolver a apologética que o cristão ele precisa estar preparado, ele precisa estar envolvido não só com essa questão da Bíblia, o tema bíblico, mas vai precisar de adentrar em assuntos e de temas científicos, ter todo aquele aparato arqueológico, social, de ciências externas, seculares, que vai não comprovar a Bíblia, mas vai mostrar a racionalidade da palavra de Deus. Um outro assunto muito debatido dentro do campo da apologética é a questão da existência de Deus. Perguntas assim, que muitos céticos fazem se Deus existe. Aí, se Deus existe, por que existe o mal? E quem criou o mal? Se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Por que o sofrimento existe? Então são questões que céticos, ateus, vai sempre estar lançando no campo das ideias para que aconteça toda uma argumentação e contra-argumentação que possa desacreditar a Bíblia, Deus e, é claro, toda a existência do cristianismo. Aí é a importância de termos os pés no chão, de termos uma base sólida para apresentar a nossa resposta a esse mundo, a essa sociedade, mostrar Cristo, mostrar Deus, mostrar a inerrância da palavra de Deus, é claro, de uma forma racional. Terceiro assunto muito debatido no campo da apologética é a identidade de Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Cristo existiu? Quais provas da sua existência?
Então são questões que vai envolver toda essa questão da Bíblia, a descrição dos evangelhos, um sistema muito debatido no campo do racionalismo ateu e cético. A verdade dos ensinos da Bíblia. É claro que nós precisamos, primeiro, aprender toda a base doutrinária da Bíblia, precisamos entender o que a Bíblia ensina dentro do seu contexto hermenêutico, exegético, considerando os contextos, considerando todo o seu ambiente geográfico, arqueológico, saber fazer contextualização para que a gente possa apresentar uma defesa racional daquilo que a Bíblia ensina. A melhor maneira de fazer apologética segundo a Bíblia. Acompanhe comigo esse slide. A Bíblia ensina qual é a melhor maneira de fazer apologética. E ela vai ensinar que é com mansidão e com respeito. Ou seja, você vai apresentar suas argumentação, você vai apresentar seu arcabouço de ideias racionais, com muita mansidão, com humildade e com respeito à pessoa que está te ouvindo. Não vai ser uma agressão, não vai ser uma briga, não, vai ser sempre um debate sadio, respeitoso, um debate com os pés no chão, apresentando provas de maneira contundente, apresentando provas que vai envolver fatos históricos, antropológicos, filosóficos, para fazer todo o aparato dentro da fé. Podemos ter argumentos muito bons, mas se não agirmos com amor e respeito, esses argumentos serão inúteis. Isso por quê? Porque nós vivemos um Estado laico aqui no Brasil. E é claro, nós temos uma diversidade, nós temos uma sociedade multicultural. Hoje se fala muito do multiculturalismo, e isso vai nos mostrar que ao nosso redor vai ter pessoas que pensam diferente, vai ter pessoas que defendem outros pressupostos, vai ter pessoas que têm outra religiosidade, que fazem parte de outra religião, pessoas que vão acreditar em outros sistemas filosóficos, vai ter seus próprios pensamentos, suas ideias, suas crenças, suas superstições. Claro que tem que haver o respeito diante desse universo multicultural que envolve as pessoas. Uma das maiores provas da verdade do Evangelho é uma vida transformada por Jesus Cristo. Ou seja, a apologética ela vai trabalhar a questão da transformação, da restauração em que o Evangelho ele proporciona às pessoas. Isso através de Jesus Cristo. Em seguida, nós temos alguns tipos de argumentos usados pela apologética. Na apologética, podemos usar técnicas normais
da argumentação. A argumentação é você apresentar seu conjunto de ideias, seu conjunto de palavras que possam convencer aqueles que te contradizem. Aí nós temos a argumentação de experiências, o testemunho próprio ou de outros sobre o Evangelho é real e funciona. Ou seja, a transformação que o Evangelho dá ao indivíduo na sociedade, ele vai transformar a pessoa. E a pessoa será uma nova criatura. Porque é uma argumentação da experiência. E quando a gente fala de experiência, nós estamos falando do método empírico, o empirismo, o conhecimento através da experiência. Então, quem já passou uma experiência de conversão sabe o poder que o Evangelho ele tem na mente, no coração e no caráter da pessoa. Porque o Evangelho ele transforma a vida. Argumentação de autoridade. Exemplos de pessoas creditáveis que creem em Jesus Cristo. Argumentação de observação, onde mostra a evidência da verdade da Bíblia no mundo à nossa volta. Mostrar evidências da verdade que mostram questões arqueológicas, histórias e sociais dentro do contexto bíblico. É claro, mostrando assim toda a evidência de veracidade da palavra de Deus. Argumentos de lógica é o uso de raciocínios corretos para mostrar que o Evangelho faz sentido. E esses argumentos ligados à lógica, ligados à razão, mostram que o Evangelho ele não é uma caixinha de surpresa, que o Evangelho ele não é um faz de conta, o Evangelho não é um mito, não é uma lenda. O Evangelho, como a própria Bíblia diz, é o poder de Deus para transformar vidas, para trazer salvação e para trazer luz às mentes dos homens sem Cristo. É aqui que entra toda a bagagem da apologética para destituir as trevas na mente das pessoas. E por último, nós temos a contra-argumentação, o uso de todas as formas de argumentação anteriores para refutar os argumentos de quem discorda da fé cristã. Então é necessário, como a Bíblia diz, calar a boca daqueles que contradizem a sã doutrina. Mas para isso, nós temos que ter um aparato bíblico, nós temos que ter todo o conhecimento que envolve a apologética, que envolve os métodos científicos baseados na razão, no raciocínio e no crer. E a apologética ela não é só uma bagagem intelectual. A apologética ela vai caminhar junto com todo o aparato científico, metódico, mas também com a fé do lado. Isso é importante a gente nunca esquecer. Dois aspectos ou métodos básicos da apologética cristã que nós iremos conversar a partir desse momento. Isso é bem importante e aqui nós traçamos um diferencial nesse conceito de apologética. O primeiro é conhecido como apologética clássica. Essa apologética clássica ela vai envolver o compartilhar provas, mostrar aos outros as provas e evidências
de que a mensagem cristã é verdade. Essas provas e evidências vai ter que ser baseadas não só na fé, mas também em evidências históricas, arqueológicas e ao mesmo tempo científicas. Então não é só a fé, como muitos pensam. É necessário sim, e existem provas e evidências dentro da arqueologia, dentro da geologia, a própria antropologia vai provar isso, métodos filosóficos também, bem elaborados, vai mostrar a eficácia, a verdade da mensagem da Bíblia. Isso através da apologética clássica. O segundo conhecido como apologética pressuposicional. Essa apologética envolve confrontar as pressuposições, que são ideias pré-concebidas ou suposições, por trás das posições anticristãs. Isso acontece no campo dos debates e embates, no ceticismo, no ateísmo e nos sistemas filosóficos que desacreditam dentro da questão da fé. Então, essa apologética pressuposicional, ela vai confrontar. Daí a importância do conhecimento, de adquirir um conhecimento alicerçado em verdades, para combater os opositores da fé cristã. Proponentes dos dois métodos da apologética cristã geralmente discutem entre si sobre qual método é mais eficiente, ou a apologética clássica ou a pressuposicional. Aparentaria ser bem mais produtivo usar os dois métodos, dependendo, é claro, da pessoa e da situação. Ambos os dois são importantes. É importante usar tanto a apologética clássica, que é compartilhar as provas, as evidências, mostrar a veracidade da mensagem cristã, todo o fundamentalismo do Evangelho e seu peso na vida das pessoas, no efeito que o Evangelho faz na transformação de costumes, de caráter da pessoa, mas também ter uma contra-argumentação, ter uma argumentação forte contra as ideias pré-concebidas da fé. São aí mostradas através de pessoas que querem tirar a noção de cristianismo, que apresentam teorias que desacreditam a Bíblia, e a importância nesse ponto é nós sabermos confrontar essas ideias com os pés no chão. Lembrando, sem agressão verbal e com muito respeito ao campo das ideias das pessoas. Essa frase é de John Stott, uma frase que eu admiro muito, e ela nos diz: a fé e o pensamento caminham juntas, e é impossível crer sem pensar. Então, John Stott, esse grande apologista, um grande teólogo da Igreja Anglicana,
ele afirmou que a fé e o pensamento, eles caminham juntas, ou seja, a fé junto com todo o sistema racional. A questão de ter fé não é que o cristão vá viver de uma forma bitolada, de uma forma com meninice, enchendo linguiça, sem defender seus pontos de vista, toda a sua cosmovisão. Não. Ter fé é ter razão. Ter fé é ter um pensamento racional, porque Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus culto racional. Você tem que saber o que você está crendo e por que você crê. E se você crê, apresente os argumentos desse crer, que te leva a caminhar na fé. A solidez do pensamento vai fazer com que a nossa fé ela cresça sadia, ao ponto dos outros verem em nós não uma fé religiosa, mas uma fé alicerçada, uma fé sadia, uma fé que mostra aos outros que crer em Deus é também pensar, é ter razão. E essa frase desse grande teólogo, ela é fantástica. No campo da apologética, nós vamos observar que ela tem esses três principais propósitos. O primeiro, influenciar a cultura, ou seja, o nosso conhecimento em relação ao Evangelho, toda a nossa concepção racionalista, toda a nossa concepção filosófica, assim digo isso, é claro, dentro de uma filosofia sadia, que leve ao pensamento amadurecido, que leve um pensamento que nos dê solidez no pensar, no agir e no apresentar, pode e vai influenciar a cultura. Então, a apologética, ela visa influenciar a cultura. A gente sabe que a cultura, ela está mergulhada num mar de heresias, em misticismo, todo tipo de ocultismo, tendências, modismos, heresias. E essa cultura mundana que nós observamos ao nosso redor leva as pessoas a se distanciar de Deus. Aí vem a apologética, com toda a sua argumentação bíblica e racional da fé, levar as pessoas a acreditar em Deus, não de uma forma meramente religiosa, mas acreditar em Deus de uma maneira racional, acreditar em Deus de uma maneira pensante que nos leve a amadurecimento intelectual, com base na graça salvadora na pessoa de Cristo. Fortalecer os que creem, especialmente, é claro, na igreja, através de estudos, palestras, simpósios, seminários, através de cultos de doutrinas, de cultos da família, de cultos de oração, não importa. A apologética, ela visa o fortalecimento daqueles que creem. Se você crê, glória a Deus. O teor apologético vai fortalecer a tua fé, que vai te dar bagagem, vai te dar argumento daquilo que é sólido, real, dentro das Escrituras. Quando nós cremos com racionalidade, nós temos os pés no chão e estamos aptos a praticar o terceiro ponto, que é evangelizar os descrentes. Se eu não creio, se eu tenho dúvidas que pairam em minha
mentalidade, como é que eu posso evangelizar os descrentes? Para evangelizar, eu tenho que crer naquilo que eu acredito. Eu tenho de crer no pressuposto doutrinário que eu ensino. Se eu não creio no que eu ensino, se eu tenho dúvidas, fica complicado evangelizar e de mostrar a fé aos descrentes, que é necessário primeiro ter fé. É necessário, em segundo lugar, ter toda uma racionalização da fé, de uma maneira saudável e, é claro, sempre com a luz do Evangelho e a graça de Deus. Esses três pontos, esses três propósitos da apologética, ela é fundamental nesse ponto. Arrogância e vaidade intelectual. Desse texto, temos que ter um certo cuidado, porque a arrogância, ela nos leva à queda. E a vaidade intelectual, ela é perigosa. No campo da apologética, nós iremos sim trilhar por um caminho metódico, por um caminho em que vamos aprender com muita solidez, vamos desenvolver técnicas de argumentação, de contra-argumentação, haverá um certo amadurecimento intelectual e, é claro, não podemos cair nessa armadilha. Nós, como nessa primeira frase vai dizer, uma atitude de estraga prazer, uma atitude de estraga prazer que vai estragar toda a concepção da apologética cristã, é se apresentar como dono da verdade. Nós não estudamos teologia nem apologética para sermos donos da verdade. Estudamos a teologia, estudamos a apologética cristã para ajudar aqueles que estão dentro do cristianismo a entender melhor a palavra de Deus e de levar Cristo para o mundo de uma maneira saudável, de uma maneira racional, com com todo o processo pedagógico, metódico, didático, que leva as pessoas a compreender melhor a fé. Então, nós não somos donos da verdade. Ninguém é dono da verdade. Temos que ser humildes e lembrar que a verdade que nós defendemos é um dom da graça. Essa graça que vem de Deus, essa graça que vem do Pai, do Espírito Santo. E sem ela nós não somos nada. E esse dom não é uma conquista intelectual. Esse dom da graça, nós não vamos adquiri-la através de leituras, de enciclopédias, de livros, de montanhas de livros. Não. É graça de Deus. É leitura bíblica e oração. É orar e labutar, trabalhar em prol da pregação, cavar o texto bíblico, pesquisar e sempre com base na oração, porque a palavra de Deus não é simplesmente um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. E precisamos, é claro, ao lê-la, orarmos, para termos o discernimento do Espírito Santo. Não usamos apologética para ganhar discussões.
De maneira nenhuma. Apologética não é para provar que podemos entrar no debate e sair vitoriosos. A intenção da apologética não é ter troféu, mas sim conquistar almas para Cristo através do raciocínio lógico das Escrituras. A apologética cristã trata de contestar toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Cristo e da Bíblia. Inclui estudos como manuscritos da Bíblia, inclui estudos da filosofia. Uma vez estudando apologética, você vai ter que estudar manuscritos da Bíblia. Estudando os manuscritos da Bíblia, você vai entender melhor todo o campo da veracidade das Escrituras, Pergaminho do Mar Morto, o Targum do Antigo Testamento, a Tanakh, tantos outros centenas de manuscritos da Bíblia, que vai mostrar e provar a veracidade para essas pessoas que atacam as Escrituras. Para nós, é claro, não precisamos de provas, mas o mundo cético, o mundo filosófico fora do cristianismo, ele quer provas. E a apologética vai trabalhar nisso. Mas para que a gente tenha uma boa apologética, temos que estudar. Estudar biologia, entramos na questão da matemática, entramos também em questões de evolução, conhecer toda essa problemática da teoria da evolução, do Big Bang, a criação, a evolução humana, apresentada por Charles Darwin, ter uma boa concepção dentro do evolucionismo, entender o que é ele, e é claro, ter, acima de tudo, o conhecimento do criacionismo, que é aquilo que a Bíblia nos ensina, e é claro, concepções ligadas à lógica. Mas também pode consistir em uma simples resposta a uma pergunta sobre Jesus ou uma passagem bíblica. E para isso você tem, é claro, ter o conhecimento da Bíblia de maneira superficial, de uma maneira rasa. Como diz na última frase, esse último caso não é o mais comum. E você não precisa ler toneladas de livro para fazer isso. Você só precisa ter sua fé abalizada na palavra de Deus e levar esse conhecimento para os menos entendidos. Dentro do campo da apologética, nós vamos ter esses tipos de apologética, que é a defensiva, em que você defende a causa do Evangelho, em que você defende seu ponto de vista, você vai defender a razão da sua fé, por que você crê e o que você crê. Isso é ensinado em 1 Pedro 3,15. Mas nós vamos ter também na apologética, nós vimos a defensiva, a ofensiva. Por vezes, é melhor a defesa é o ataque. O ataque. É claro que esse ataque é uma maneira metafórica para se referir à questão no campo da argumentação, no contra-ataque da argumentação. Porque nós vamos ver pessoas atacando a nossa fé. E nós não podemos ficar de braços cruzados. É necessário que a gente tenha um ponto de vista amadurecido dentro do racional, dentro da lógica, para apresentar a razão do nosso crer, por que nós cremos. É procurar aqueles que se opõem e propor perguntas.
problemas e respostas. Claro, ele deve preparar-se para fazer isso, e assim toda apologética será feita com amor. Você não vai mexer em onça com vara curta. Você não vai tentar debater com um ateu, com uma pessoa cética, um satanista filosófico, sem antes se preparar espiritualmente, biblicamente e apologeticamente. Vai passar vexame. Então você tem que conhecer o lado de toda a apologética, que vem com os seus argumentos bíblicos, e também conhecer toda a parte do contra-ataque que está vindo. Então é necessário preparar-se para isso. E quando assim é feito, a apologética é feita com amor, ou seja, com mansidão e com respeito à diversidade cultural. Mas temos a apologética evidencial, que trata das provas do cristianismo, aquilo que o cristianismo apresenta, aquilo que a história da igreja ela apresenta, aquilo que está registrado nos anais históricos do cristianismo. A ressurreição de Jesus seria um tema, os manuscritos bíblicos, a profecia cumprida. Nós temos centenas de profecias já cumpridas na Bíblia, e mostrar isso de uma maneira cronológica e histórica para aqueles que contradizem a fé. Mostrar os milagres, aqueles que estão na Bíblia, também aqueles que estão fora da Bíblia, e principalmente os milagres da conversão que faz na vida das pessoas no testemunho. Isso são evidências de uma apologética sadia. Por último, nós temos a pressuposicional. Essa apologética trata das pressuposições daqueles que se opõem ao cristianismo. Vamos encontrar pessoas que se opõem a todo o sistema do cristianismo. E essas pressuposições afetam o modo como uma pessoa utiliza a evidência e a razão. Nós vamos encontrar pessoas atacando a igreja, pessoas atacando a Bíblia, pessoas blasfemando contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, pessoas que escarnecem da palavra de Deus, escarnecem do cristianismo. Como bons teólogos e como futuros bons apologetas, precisamos de argumentos para derrubar as pressuposições, para derrubar as teorias e para, como a Bíblia diz, convencer os contradizentes. Tito vai deixar isso bem claro em sua epístola. Convencer os contradizentes. Como é que a gente convence aqueles que contradizem? Através da razão, através da lógica, através da fé. Isso é importantíssimo. As formas de ação da apologética. Como é que a apologética ela vai agir. Apologética é a parte da teologia que se encarrega de apresentar uma defesa. Ou seja, você estuda apologética para defender questões bíblicas, questões voltadas para a fé e para o cristianismo, contra toda e qualquer contestação que possa surgir por parte de qualquer pessoa, podendo ser abordada de forma, como nós vimos, ofensiva ou
defensiva. E é claro que dentro dessa defesa, você vai buscar argumentos em várias outras ciências. Porque, junto com a apologética, ela está ligada a outras ciências além da teologia, como arqueologia, paleontologia, que vai tratar da questão da formação do homem, essa evolução científica do homem pré-histórico, toda aquela concepção que você tem de conhecer também. Vai adentrar dentro do campo da filosofia, a própria teologia, da cosmologia, porque cada cultura tem sua cosmovisão, tem sua visão de mundo, e o cristão precisa ter sua cosmologia também. Ele tem que ter sua visão de mundo, ou seja, o mundo que nos cerca, o mundo que nos rodeia, nós precisamos ter uma visão dentro dos assuntos que nos cercam, seja qualquer tipo de assunto, ideologia de gênero, filosofia, religião, qualquer assunto, o apologeta, o apologista, ele precisa estar inteirado. Então, a apologética ela é muito importante. É um trabalho enfadonho, é um trabalho de intensa pesquisa, é um trabalho de intensa dedicação para defender o Evangelho dentro de qualquer assunto que possa surgir. Inclusive, questões de matemática, questões de física, química, biologia, ciências sociais, a própria antropologia, a história e a psicologia, dentre outras. Então veja como é vasto e como a apologética ela está ligada a outras ciências, tanto com a teologia, seria a rainha das ciências, e as demais outras ciências, seja elas exatas, seja elas humanas. Isso é de fundamental importância. Formas de ação apologética. Apologética não é. Primeiro, apologética não é crítica pela crítica. A nossa função não é criticar os outros. Não é fazer uma crítica destrutiva. Não é fazer uma crítica que venha desmoralizar a pessoa para tirar a boa fama. Não. Não é crítica. É defesa racional. Apologética não é intolerância religiosa. Fazer apologética não é mandar ninguém para o inferno. Não é condenar alguém para o lago de fogo. Não. Tem que se ter o respeito à diversidade religiosa. Tem que se ter o respeito à religião do próximo. Esse sentimento religioso, ele é defendido pela Constituição. Vivemos um Estado laico e, claro, temos que respeitar a religião, o pensamento e o livre exercício do pensamento de qualquer pessoa. A apologética não é ataque puro e simples. Não é sair por aí atacando sistemas filosóficos, não é sair atacando os ateus, atacando o cético, testemunho de Jeová, católico, espírita, kardecista, satanista, não. Fazer apologia não é ficar atacando ninguém, mas é na hora certa, no momento certo, você defender a causa do Evangelho e aproveitar esse momento para contradizer aqueles para convencer aqueles que contradizem o cristianismo, a Deus e a Cristo e a sua santa palavra. Quarto, apologia não é soberba ou
positiva. O fato da apologia te dar uma bagagem de conhecimento não te dá o direito de ser um soberbo intelectual. Se estivermos estudando teologia, a apologética, esse campo teológico vasto e profundo, para ser um soberbo, estamos fazendo tudo errado. Nós não estudamos teologia nem apologética para provar nada para ninguém. Estudamos teologia e apologética para dar o melhor ensino dentro do cristianismo e fortalecer a fé das pessoas. E levar Cristo para os não entendidos. Levar Cristo para aqueles que contradizem Cristo de uma maneira racional e de uma maneira histórica, de uma maneira científica, dentro das ciências que eles tantos defendem, mostrar esse evangelho que é poderoso, que é o poder de Deus. Isso é fundamental nós guardarmos em nossos corações, né, nessa aula de apologética. Então nunca se esqueça disso. A apologética ofensiva, nós vamos ter nesse slide a seguinte definição daquilo que nós vimos lá atrás, há poucos instantes. A apologética ofensiva, ela é chamada de positiva ou de afirmação. Ou seja, busca aqueles que se opõem à doutrina bíblica, ou seja, vai buscar aqueles que se opõem à doutrina bíblica e lhes questiona, vai buscar e questionar, através de quê? De perguntas e de problemas propostos, e ao mesmo tempo, se você faz uma pergunta e apresenta um problema proposto, você, como apologista, tem que apresentar soluções para esse problema. Essa resposta e essa solução tem que ser embasada numa fundamentação teológica, uma fundamentação lógica e racional, para que aquele que se opõe entenda através da sua argumentação. Para isso, a argumentação ela precisa ser baseada na verdade, sólida, não apenas espiritualista, não apenas uma argumentação religiosa, mas uma argumentação racional da fé. Uma argumentação que seja para solucionar, trazer, abrir a mente dessa pessoa para entender Cristo, para que a luz do Evangelho penetre nesse coração que está soterrado pelo ceticismo, pelo ateísmo, por tantas convicções filosóficas e tantos pressupostos anticristãos, que isso possa cair, ser quebrado, essas cadeias espirituais, através da argumentação bíblica, da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Paulo já deixa isso bem claro em suas defesas apologéticas. Nessa busca, é preciso saber diferenciar a apologética ofensiva da agressiva. A finalidade da apologética sempre foi trazer pessoas para Cristo através do esclarecimento das dúvidas e eliminação das heresias. Esse é o caminho da apologética. É de trazer pessoas para Jesus. É de trazer pessoas para o Evangelho. Através de quê? Através do esclarecimento das dúvidas. Tantas dúvidas pairam no coração das pessoas. Tantas perguntas, dúvidas que as pessoas têm e muitas vezes nós não atentamos para isso.
a apologética ela vai trabalhar nessas dúvidas e trazer luz para essas dúvidas com base na palavra de Deus. Vai eliminar as heresias, tantas heresias no mundo. Mas é só no mundo lá fora que tem heresias? Dentro do cristianismo, dentro das igrejas. Também são pregadas heresias por pessoas que são descuidadas nos estudos da Bíblia, que são descuidadas no campo da hermenêutica e da exegese e acabam trazendo achismos, modismos e incisões no texto bíblico para dentro da igreja, provocando heresias. E isso é perigoso. Como apologistas, precisamos urgentemente eliminar as heresias de dentro da igreja e de fora da igreja. E é uma coisa que Satanás tem usado, é a destruição do cristianismo, não por fora, mas por dentro. Através de quê? Através das heresias. Uma vez ensinado e pregado heresias, as pessoas aprendem errado, acreditam errado e disseminam errado. Então é necessário eliminar as heresias, mas nunca desrespeitar ou agredir alguém. Nosso objetivo é trazer pessoas para Cristo através do esclarecimento das dúvidas e eliminação das heresias, mas nunca desrespeitar. Ou seja, o diálogo religioso, o diálogo interpessoal, ele precisa ser mantido. É importante termos um espírito respeitoso, como a Bíblia diz, com mansidão, para com essas pessoas, para que a gente possa mostrar Cristo de uma forma racional e de uma forma lógica, para que essas pessoas entendam toda a questão da fé. Fazer uma apologética ofensiva significa procurar ir atrás das pessoas que ensinam o erro. A apologética ofensiva, ela vai buscar as pessoas que têm dúvidas, vai buscar as pessoas que ensinam errado. E isso, repito mais uma vez, não só fora do cristianismo, fora da igreja, mas dentro do nosso próprio convívio cristão. Tem pessoas que ensinam o erro. E mesmo assim, não podemos agredi-las. Tem que ter o momento certo, ter toda uma argumentação não desrespeitosa e convencer os contradizentes. No próximo slide, duas abordagens que a apologética ela faz, nesse caso a ofensiva, que é o uso da teologia natural, teologia da palavra de Deus, todo o processo teológico que nós já conhecemos, todo aquele arcabouço da teologia sistemática, que divide muito bem toda a sistematização da Bíblia em seus vários campos de estudos. E a segunda é as evidências cristãs, as provas das evidências cristãs, os milagres, testemunho de vida. Então, essas são as abordagens principais dentro da ofensiva da apologética. Temos também, é claro, a apologética defensiva. Vamos ler o texto. A apologética defensiva é o braço da apologética que apresenta o quê? Resposta àqueles que vêm em busca do debate. Nesse tipo de apologética ocorre o oposto da ofensiva. Igual, na ofensiva, a gente vamos buscar aqueles que contradizem
Vamos buscar aqueles que ofendem, aqueles que transmitem o erro. Vamos buscar os promotores do erro. Mas na apologética defensiva, o apologista, ele é procurado. Então já pensou você ser procurado para fazer uma argumentação daquilo que você crê? Claro que você vai ter que ter sua defesa, porque você está sendo procurado. Então você vai ter que defender seus pontos de vista dentro de um raciocínio lógico e racional, apresentar uma fé sadia diante daquele que está te perguntando. Que nesse caso da defensiva, estão te perguntando. Na ofensiva, você pergunta, você reformula, já tendo uma resposta racional dentro daquela pergunta. Que você vai usar esse sistema de pergunta para atiçar a mente e o conhecimento e as ideias daquele que você está perguntando, que está buscando. Na defensiva, um exemplo, você vai ser convidado a pagar um debate em um podcast. E é claro, nesse podcast vai ter um cético, um filósofo e um ateu e um satanista. E vai ter você representando toda a classe do cristianismo. Vão te fazer perguntas. Você precisa de uma defesa. Você precisa estar atento a isso. Você precisa ter os pés no chão. Você precisa ter uma argumentação sadia, não argumentações meramente religiosas, não achismo. Não, você precisa ser um apologista e buscar apoio em diversas ciências, buscar apoio na filosofia, buscar apoio em outras ciências humanas e exatas, mas também, acima de tudo, a graça de Deus é ligar contigo, porque você irá defender o Evangelho. Você vai apresentar a Bíblia de uma maneira agora racional e lógica para uma classe de pessoas que são céticas e que trabalham o erro para distanciar o homem de Deus. E você vai defender agora a causa do Evangelho. É necessário preparo para isso. Nessa apologética defensiva, nós vamos encontrar frequentemente objeções à existência de Deus. Pessoas vão te perguntar quem é Deus. Vão te perguntar se Deus existe. Vão te pedir as provas da existência de Deus. Vão questionar se Deus existe, por que as pessoas sofrem. Vão perguntar quem criou o mal. Vão questionar se Deus é bom, por que o mal existe. Então são inúmeras perguntas e embates que as pessoas irão te perguntar como apologista. Objeções ao cristianismo. As pessoas vão se contrapor contra o cristianismo. Vão se levantar objeções diversas sobre o cristianismo. Você precisa defender o cristianismo. Não só o cristianismo atual, que nós conhecemos, que nós vivenciamos, mas aí o apologista ele precisa ter uma bagagem histórica da história do cristianismo para derrubar essas objeções. Assim como também ele precisa ter um conhecimento pleno sobre a existência de Deus. Então a apologética ela é importantíssima nessas questões. A importância da apologética no amadurecimento pessoal
porque quem pratica a apologética, ele amadurece ele próprio e ainda vai ter a oportunidade de amadurecer os que te ouvem. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Porque nós não só aprendemos, mas também levamos Cristo para as outras pessoas. Já pensou em uma argumentação com um ateu? O ateu, ele aceitar Cristo, o cético, ele começar agora a rever pontos de suas crendices, de suas falácias, por causa da tua argumentação. Isso é tremendo, isso é importantíssimo, isso é maravilhoso. Concluindo, toda apologética deve ter base na Bíblia. Nunca se esqueça disso. Toda apologética deve ter base na Bíblia. Se não for pela Bíblia, a apologética se torna vazia e uma mera especulação filosófica. Toda nossa defesa apologética, ela vai ter base na palavra de Deus. Podemos usar muitos argumentos diferentes, mas no fim, o mais importante é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a graça de Deus. O homem precisa do Evangelho. O uso da razão e da apologética pode ajudar, mas a fé vem pelo Espírito Santo. Não por nossa própria capacidade de argumentar. O homem vai ser salvo não pela nossa persuasão filosófica, não pela nossa capacidade de argumentação apologética, mas é a graça e a fé que vem do Espírito Santo que vai estilhaçar as cadeias na mente e no coração dessa pessoa através do Evangelho. E é claro, um Evangelho que será pregado de forma racional, de forma lógica, um Evangelho que vai ser pregado sem o viés da denominação e sem o viés da religião. Nós não podemos pregar o Evangelho mascarado. Devemos pregar o Evangelho pelo Evangelho. O Evangelho dentro dos princípios de Cristo, não dentro de princípios denominacionais, convencionais, conciliáticos. Não, o Evangelho pelo Evangelho. É esse Evangelho que tem poder. O Evangelho de Cristo. Não a nossa persuasão filosófica, teológica ou apologética. Mesmo com evidências muito boas, a conversão ainda exige um passo de fé. E é claro, vai ser a tua argumentação com base na Bíblia, em que a pessoa irá se converter através de você, através da sua persuasão com base na Bíblia, não a sua persuasão científica. A nossa persuasão, ela vem pela graça de Deus, com todo o fundamentalismo da palavra de Deus, da Bíblia. Sendo assim, nós teremos uma apologética com base na Bíblia, e eu tenho certeza que pessoas serão esclarecidas e que dúvidas serão sanadas. Uma vez a dúvida sendo sanada, a verdade ela entra. E como a Bíblia diz, a verdade ela liberta. E que nós possamos ser apologistas sérios, apologistas humildes, apologistas não soberbos, apologistas que buscam a graça de Deus
para anunciar o Evangelho de forma lógica e racional. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos meditar nessa aula e sempre se aprofundar nesse vasto campo que é o campo da apologética. Forte abraço. Eu deixo para vocês uma indicação importante, que é esses dois livros que eu gosto muito. O livro de Ezequiel Soares, que é o Manual de Apologética Cristã, muito importante, ele é editado pela CPAD, e Norman Geisler, a Enciclopédia Apologética, da editora Vida. São dois livros fantásticos e que eu super recomendo para um maior amadurecimento dessa disciplina. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima aula, se Deus assim vos permitir.